Estamos aqui nós de novo para mais um episódio do nosso querido Vaz Executiva. Sejam bem-vindos à nossa casa. Esperamos que vocês gostem desses minutos que nós vamos conviver junto. Fiquem com a gente, que vem mais informação legal para todo mundo. Não é verdade, Salgueiro? Tudo bem? Mais uma, né? Vamos mais uma. Mais um para conta, Wilson. Prazer estar aqui junto com vocês todos, com a nossa audiência. E vamos iniciar hoje a nossa resenha falando de um aspecto muito importante que acontece no mundo empresarial, nas empresas, e acontece no mundo do futebol, né? O quanto as influências externas acabam atuando, influenciando positivo ou negativamente na empresa ou num grupo, num time de futebol. Então a intenção é a gente pegar alguns fatos que aconteceram, alguns exemplos. Nós tivemos em 2023 o caso do Cuca, que acabou pedindo demissão por causa de uma influência que houve a pressão de fora, a equipe feminina, né? Uhum. E aí ele naturalmente não conseguiu ficar no cargo porque ele não tinha uma condição psicológica para continuar. Uhum. Esse é um dos exemplos. Nas empresas também acontece isso, não é isso? Na verdade, esse é um tema muito legal. Eu diria para vocês, pode ser até apaixonante, dependendo do caminho que a gente seguir. O caso do Cuca é um caso típico, onde o cara queria trabalhar, uma empresa, no caso o Corinthians, queria contratar, eles sentaram, chegaram num acordo em termos de remuneração, formato de trabalho, estavam as duas partes interessadas satisfeitos com o que foi concluído, e eles não puderam seguir em frente por questões poderiam ter seguido em frente, só que a pressão do ponto de vista externo era muito forte e eles não conseguiram seguir em frente. Numa relação profissional dentro de uma empresa, que um gestor contrata um funcionário, por exemplo, algo parecido que aconteceu no Corinthians, e aí descobre posteriormente que aquele funcionário também tinha problemas ou com a justiça, ou com a família, ou com empresas anteriores. São fatores externos, porém intrínsecos àquela pessoa, que vão fazer com que aquela relação não possa prosseguir. Se você extrapolar ainda mais, a gente estava falando inclusive nos bastidores, você pega o Palmeiras hoje, vou falar aqui, eu estou usando o Palmeiras, apesar de eu não ser palmeirense, mas a gente tem que tirar o chapéu, que a gestão e o momento do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, são muito bons, talvez até os melhores na minha geração que eu conheço. Vendeu 3 jogadores recentemente por valores estratosféricos. O Endrick, o Estevão e agora mais recentemente para o Manchester City, o Vitor Reis, que é um zagueiro recém-formado, maior transação financeira de um zagueiro no Brasil. Aí eu diria, e todos valores acima da média, todos foram recordes de valores. Aí pergunto eu para vocês, se o Palmeiras estivesse numa condição financeira difícil, se o Palmeiras estivesse endividado, como outros, como São Paulo, como Corinthians, outros clubes estão, será que essa negociação teria transcorrido da mesma forma? Será que o Palmeiras teria conseguido o mesmo valor por esses jogadores que ele conseguiu? Pela minha experiência, eu não tenho bola de cristal, é óbvio, mas eu me atrevo aqui a chutar, que eu diria não. Não pelo seguinte, alguém foi lá atrás desses jogadores do Palmeiras e falou, não, eu não quero vender, eu não preciso vender os caras agora. Então, para poder levar, os compradores fizeram o quê? O que qualquer um de nós aqui, a gente está muito interessado numa bicicleta. A bicicleta está lá e o cara não quer vender, mas eu quero muito aquela bicicleta. O que eu vou fazer se eu tiver dinheiro? Vou dar um pouco mais do que ela vale. Sim. Foi exatamente o que aconteceu com o Palmeiras. Eu não quero vender agora, não, mas eu quero o jogador. Então você tem que me dar mais. E nos 3 casos conseguiu as negociações que ele conseguiu. Você pega o Corinthians, por exemplo, eu já usei em outro episódio nosso, o exemplo do Wesley. Não vou comparar um jogador com outro, se é melhor ou se era pior, só que o Corinthians conseguiu pelo Wesley foi um pouco mais do que 10% do que o Palmeiras conseguiu pelo Endrick. Por quê? O Corinthians é endividado, o cara chegou lá, a primeira oferta que ele fez, tá bom, vamos levar antes que esse cara desista. Então, isso é um fator externo que influencia a gestão de um time. Aí você diz, São Paulo tem tido boas negociações com caras júniores, se ele não tivesse endividado desse jeito, será que ele não poderia pegar mesmo os valores que o Palmeiras pegou? Poderia. Então, resumindo, tanto no mundo corporativo como no mundo do futebol, o fator externo é sim importante e tem que ser considerado. E ele pode mudar o rumo de uma negociação e pode até
não deixar a negociação se concretizar. Você fez uma colocação de que se o Palmeiras não tivesse numa condição financeiramente melhor, tivesse, vamos dizer, com dificuldades, com dívidas e tal, você fez essa comparação. Então nós podemos dizer que quando você está numa vitrine, esse ingrediente da vitrine valoriza mais ainda aquele jogador, porque diferente de um jogador que é bom num time que esteja por baixo, e aí muita gente vai lá, ou o empresário vai fazer a propaganda daquele jogador, e o time interessado vai lá porque ele se destaca. Mas você diria então que se ele tiver num time de vitrine, esse valor é maior ainda? Ah, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Jogadores medianos, bem colocados num time onde todo mundo joga bem, pode se tornar jogador de primeira linha. Valoriza mais o valor. Estou dizendo que é o caso dos preço três. dele, né? Ah, eu não tenho dúvida. De novo, o ambiente externo, que é o quê? O ambiente externo. Condições de treinamento, salário pago em dia, um bom treinador e também uma equipe boa. Uma bola chega redonda para você. Uma coisa é você ser um excelente jogador e só recebe bola quadrada. Como é que você vai mostrar para o povo que você é um bom jogador se a bola só vem quadrada? Se você é um jogador mediano e só recebe bola redonda e o teu parceiro sempre aparece para receber a segunda bola, é outra coisa. Então é óbvio que num time que está onde tudo vai bem, eu tenho uma máxima que eu falo que serve para a nossa vida pessoal: quando tudo vai bem, tudo vai bem. Sabe, seja com a sua esposa, com o seu filho, com o seu trabalho. O primeiro percalço, a primeira dificuldade é que aí você vai testar se o que estava indo bem vai continuar bem mesmo. Então, quando um time está tudo indo bem, as bolas dão certo, você faz gol, a bola entra, você chuta, ela chega no pé do cara, até os medianos se tornam bons. Numa única partida isso acontece, né? Você tem lá, o time está ganhando, está jogando bem, a torcida está lá, o fator externo, né? Empolgando o jogador. O jogador vai pegar uma bola e chuta errado, completamente torto, né? A torcida bate palma. Sem dúvida. Agora, se estiver perdendo o jogo... Não vai longe. Vide Yuri Alberto no Corinthians. Isso é um case a ser estudado. Em algum momento eu tenho a expectativa que isso vai virar uma literatura. É um menino que, se você pegar o primeiro semestre, não sei exatamente as datas, mas vou chutar, se pegar o primeiro semestre do ano passado versus o segundo semestre, fala, não é o mesmo jogador. Não é a mesma pessoa. Vocês vão lembrar, gente, ele era meme de internet, de WhatsApp, por jogar errado, por tropeçar, Sim. por errar uma matada, por chutar de canela. Sim. E você fala o quê? No segundo semestre ele aprendeu a jogar bola que ele não sabia? Não é, o entorno dele que mudou. Chegou um Memphis, chegaram os peruanos, chegou um Garro da vida, e ele foi se adaptando e virou o artilheiro do brasileiro. O futebol dele pôde também ser visto. É um dos maiores artilheiros da arena hoje do Corinthians. E tudo por quê? Porque o entorno mudou. Então vocês vejam o mesmo cara. E não vai longe. Um pouquinho antes desse primeiro semestre do ano passado, ele foi convocado para a seleção brasileira. Então vocês vejam que ciclo incrível. Ele estava aqui, veio aqui para baixo e voltou para cá de novo. Do inferno para o céu, rápido. E vocês vão dizer o quê? Ele que não sabia, aprendeu, depois desaprendeu? Não, ele é o mesmo cara. O entorno dele mudou e deu condições a ele ser dessa forma. E se você olhar no mundo corporativo, a mesma coisa. Eu já vi profissionais extremamente competentes naquilo que faziam, que não puderam ser aproveitados em determinadas empresas ou determinados departamentos, porque o entorno não ajudava. Não ajudava, seja porque não trazia informações necessárias para ele comprovar sua competência, seja porque ele não estava integrado naquele grupo em que ele estava participando. Então, infelizmente, teve que procurar outro espaço, porque aquele espaço para ele não servia. E era extremamente competente. Nosso diretor lembrou uma coisa interessante aqui. Obrigado, hein, diretor? Valeu. Que nas redes sociais a gente tem, assim, uma opinião bastante influente. Fato. Lá no nosso tempo de jovem, não faz tanto tempo assim, né? 50 anos até. A influência era menor porque era só nas mídias, nas grandes mídias, que você podia ter informação. Sem dúvida. Então, é óbvio que essa influência do meio, até chegar lá, demorava, e tinha lá as barreiras para não deixar chegar. Hoje não dá para esconder nada, né? Haja vista que nós estamos vendo hoje na política, né? As grandes mídias tentando esconder um monte de coisas que não estão bem.
E as mídias sociais é que estão salvando, porque estão trazendo à tona a realidade que muita gente não vê ou não quer ver, né? Então, o quanto que isso hoje acabou assim estimulando mais ainda essa influência e exigindo que as coisas caminhem num eixo correto, porque senão vai vir à tona. Excelente ponto, excelente ponto. E eu diria, a gente vem de uma geração que não tinha esse efeito das mídias sociais. Então, obviamente, eu e tenho certeza que você, a gente tem uma tendência de ser muito mais crítico ao papel dessa mídia. Mas já existe uma geração de jovens que já nasceu com essa mídia no ar e não conhecem e não passaram o que Sim. nós passamos e o que nós conhecemos. Verdade. Então, aquele universo que nós sabemos que existia, tem uma geração hoje que não conheceu e não sabe o que é. E que vive em função da mídia. Imagina, quem sou eu para fazer uma crítica, mas se eu pudesse fazer uma observação, eu vou chamar, o que me incomoda muito na mídia é esse papel de julgadores, de juízes que a mídia assume. Então, as pessoas são consideradas boas ou más, independente de terem sido julgadas de uma maneira justa, ética, correta. Alguém levantou a mão, algum influencer mais poderoso não gostou do que aquele cara fez, do que aquela pessoa fez, pronto, aquela pessoa, aquele cara já virou persona não grata, bandido. Isso é algo que me incomoda. A gente vem de um momento que a gente era um pouco mais cuidadoso no julgamento. Errava? Claro que errava, como sempre erra, mas menos. Hoje não. O primeiro que levanta a mão, que for mais influente, influencia todo mundo, para o bem e para o mal. Isso, tanto no futebol como no mundo corporativo, está influenciando o comportamento das pessoas, sim. Um jogador, por exemplo, e vou citar um exemplo famoso, todo mundo sabe, mas o Neymar, eu faço uma pergunta, hoje ele é um jogador de futebol ou ele é um grande influencer do mundo da mídia? Atualmente ele está mais Ele é um midiático com a ou marca dele, né? ele usou o futebol para atingir esse status? Está machucado há um tempão, está sem espaço no próprio time da Arábia atualmente. Então, se ele deixar de ganhar dinheiro com futebol, não se preocupem que pobre ele não vai ficar, porque ele conseguiu construir, mérito dele, toda uma estrutura da mídia. No passado, Rivelino, Pelé, Gerson, Carlos Alberto, não tinha. Ou ganhava dinheiro no futebol ou morria de fome. Muitos hoje, jogadores da velha guarda que estão por aí, com dificuldade financeira, porque não conseguiram fazer um pé de meia. Hoje não. Você pega jogador recém-formado ontem, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista do rapaz de São Paulo, se não me falar a memória, acho que é Rian, que deu 2 cavadinhas seguidas. Acertou as 2 na Copa Júnior de São Paulo, não joga a final. Imagina se ele erra uma dessas cavadinhas. Estava morto. Acertou. E aí, sabe a pergunta que o repórter fez para ele? Vocês me desculpem o fato de ser velho, talvez para vocês seja comum, para mim não é. E você ganhou muitos likes na internet? Você vê. Gente, você está jogando bola. Você está marcando gol, você quer ser campeão. Não, o menino falou, eu ganhei bastante like na internet. Eu falei, porra, desculpa, eu realmente estou vivendo no mundo errado. Então, voltando na tua pergunta original, sim, a influência está sendo... Os que sabem lidar com isso, vou usar o exemplo do Neymar, estão ganhando uma fonte de renda alternativa. Os que não souberem vão cair fora do circuito. Mas parece que hoje é mais importante se aparecer bacana na mídia e ser elogiado pelo cara certo do que jogar um bom futebol ou fazer uma boa partida. Às vezes a gente vê jogos e os jogos lá de fora não é diferente, não. Não, igual. Você vê lá a câmera dá um close num jogador e você vê que ele está olhando no telão. Não é? Ele está olhando, arrumando Cristiano o cabelo. Ronaldo. Ele Cansaram de pegar o Cristiano Ronaldo fazendo isso. Ele é um dos que mais aparecia assim. Então é óbvio que a gente está analisando de uma maneira geral as mudanças, a tecnologia atual, a modernidade e tal, né? A gente não está julgando só para colocar o indivíduo lá para baixo por causa dessas... Claro. Mas é que destoa, né, daquilo que é o propósito principal. Ele está fazendo o quê? Né? Ele está jogando bola. Isso. Porque você é um bom jogador. Ou você quer ser um bom midiático. Sim. E até que ponto uma atividade interfere na outra. Então, dentro desse raciocínio da interferência externa no interno, vamos analisar no futebol ou em qualquer área, até qualquer outro esporte, a gente vê a influência da torcida, você vê a influência até do momento que a pessoa está vivendo, ambiência, que atuam de uma maneira negativa ou positiva, né?
Vamos imaginar lá, a gente citou hoje o Yuri Alberto lá naquele período de baixa, Aham. de nuvens negras, vamos falar assim. Tudo estava Tudo dando dava errado, errado. né? A bola batia no peito dele, parecia uma tábua, né? É, coitado. E tinha vários memes falando disso. Então vamos ver a influência externa e, ao mesmo tempo, a resignação dele, a resiliência dele, a dedicação de falar, eu vou superar isso. Isso é uma das coisas que eu admiro muito nele. Concordo. Eu acompanhei esse processo dele todo e eu tinha compaixão, porque eu nunca vi ele falar mal de ninguém, reclamar. Ele estava, não, vamos continuar lutando para vencer isso, né? E essa junção da influência, o ambiente melhorou, o time melhorou, e essa força de vontade dele se uniram, aí o Virou, nível foi lá em cima. virou. Numa empresa, a gente percebe isso acontecer. A gente teve um fato, um case da McDonald's. O McDonald's teve um problema que talvez a audiência, os clientes dele estavam se sentindo que precisava de fazer alguma renovação no cardápio, e isso foi feito, né? Ou seja, a pressão de fora fez com que a empresa parasse e falasse, pô, nós estamos perdendo o cliente. É. Então, essa leitura do que está acontecendo à nossa volta é necessário. Aliás, vou aproveitar o nosso vale aqui executivo para dar uma sugestão aos políticos, né? Prestem mais atenção no que está acontecendo externamente, saiam da bolha, porque está todo mundo descontente com muita coisa. Então, prestem mais atenção, porque essa influência ela é importante até para os seus interesses. Mas, no mínimo, a gente trabalha também ligado a uma sociedade. As pessoas precisam se sentir preenchidas, satisfeitos, né? Então, o jogador de bola, ele é um jogador, ele pode ter toda a técnica dele, mas ele é uma pessoa referência. Como é que ele está sendo? Que referência ele está sendo para um jovem que está começando agora? A gente tem falado muito nisso em algumas posturas, do Vini Júnior. Comportamental, que a gente fala muito aqui, né? Que é fundamental. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses dois mundos juntos, né? A influência externa, que a gente está falando, no caso aí de uma empresa como o McDonald's. Eu não sei o quanto na sua carreira executiva tiveram algumas situações parecidas com essa nas empresas que você atuou. Eu tive o próprio McDonald's é um excelente exemplo. Eu concordo com você que mais recentemente o McDonald's reagiu a pressões de mídia, a pressões de uma internet, mas eu, em um período da minha vida, na década de 90, eu trabalhei na Pizza Hut. Então eu tive o desprazer de competir com o McDonald's, principalmente naqueles que a gente chamava de fast food, na parte da Pizza Hut, que a pizza era mais rápida. E realmente é muito difícil competir. E eles têm uma competência que eu acho que desde aquela época, década de 90, só reflete. Agora eles responderam para a mídia. Mas na época não tinha essa mídia toda, não tinha essa internet, e eles também foram as primeiras marcas internacionais de produto alimentício a customizar produtos regionalmente. Eles entenderam a necessidade que tinha de... Eu tive essa mesma experiência na Pizza Hut. Tem um episódio muito emblemático. Não sei quem de vocês aqui gostava da pizza havaiana. Isso estou falando da década de 90. Então, os atuais, por favor... A havaiana era da Pizza Hut. Era uma pizza da Pizza Hut, que era... Até hoje existe, que era com abacaxi. Então, você botava abacaxi na pizza. E, à época, a Pizza Hut era muito cuidadosa, acredito que até hoje, com relação ao tempo de vida útil dos produtos. E a lata de abacaxi, quando você abria abacaxi em calda, ela durava só 12 horas. Se ela virasse no primeiro minuto, depois da 12ª hora, a gente tinha que descartar o produto. Ela fermentava. Ela fermentava muito. Então, eu tinha a pizza havaiana no cardápio. Então, tinha determinadas lojas que vendia uma pizza havaiana, não era do gosto, na época, da região em que eu estava, vou até poupar a região, mas na época não se vendia. E eu brigava muito com a pizza, eu dizia, eu preciso tirar essa pizza do cardápio. E eles diziam que não, que essa era uma marca, era um sabor core, que todos os fãs de Pizza Hut que fossem no mundo inteiro tinham que ter acesso à pizza havaiana. Então eu gastava uma lata daquilo lá que custava caro, mais caro que uma, para vender uma pizza uma vez e tinha que jogar o resto fora. Óbvio que eu perdi a briga, nunca ganhei, mas o que foi? Falta de capacidade da Pizza Hut se adaptar. O McDonald's não. Ao contrário, criou, já naquela época, produtos, não vou saber o nome agora, mas que eram associados à região brasileira. Então vendia sanduíche, vendia hambúrguer,
que o povo brasileiro gostava mais do que gostava nos Estados Unidos. Então essa competência eles tinham e aqui só eles mudou a reação. Agora, tem um caso muito emblemático, não sei se todos vocês viram, que é da Budweiser nos Estados Unidos, que era a cerveja líder, acredito que até ainda seja, e saiu com uma campanha que foi, o garoto propaganda da campanha era uma pessoa trans e que dizia que aquela era a cerveja dos trans. O mercado americano é um mercado conservador, as vendas da Budweiser caíram 30% de um período para o outro e não se recuperaram até hoje. O americano, dado a sua característica, o que foi isso? Influência externa, de um lado, cedeu a mídia dizendo, não, eu quero me identificar, não estou dizendo nem que está certo nem que está errado, é um fato, quem quiser só olhar, quero me identificar com esse grupo, e assim eu fiz. Provavelmente nesse grupo ele é líder de consumo, mas no aspecto geral acabou perdendo o mercado por não ter feito essa análise. E os que não são? E os que não querem? E esses acabaram tendo um peso mais influente. Então, eu hoje acho que os profissionais de marketing têm um desafio infinitamente maior do que o que eles tinham há 20, 30 anos atrás. Muito. Porque 20, 30 anos atrás você fazia pesquisa, né, você tinha produto alimentício, seja serviço, o que for, e você tinha dados confiáveis. Hoje, com toda essa influência da mídia, se você dá a falta de sorte de lançar um produto que um grande... Vou de novo pegar no pé do Neymar, coitado, não tem nada a ver com isso. Você lança um sapato. O Neymar fala assim, eu usei, mas não gostei desse sapato. Pronto, o sapato não vende mais. Sim. Porque o Neymar não gostou. Sim. Então é muito mais difícil hoje você colocar produtos que, seja do que for, ou serviço, sem fazer análises prévias, todos fundamentados nesse ambiente externo que é absurdamente influenciado pelas mídias e pela internet. A gente cada vez mais enxerga que nós somos personagens independentes, individuais, mas que interagimos com o sistema, com o mundo à nossa volta. E nada está tão solto como se parece. Você nunca está sozinho como você pensa que está. Então, a influência é muito grande. E a gente sabe que, até dentro da minha área, na psicologia comportamental, a gente usa muito isso, né? A gente está imerso num grande oceano do inconsciente coletivo. Então, a influência, ela muitas vezes, ela vem de forma até invisível, vamos dizer assim. É lógico, com a tecnologia isso fica mais explícito, mas muitas vezes é uma coisa de tendência, né? Que as pessoas, por conviverem juntas, elas sem perceber, elas estão indo para uma tendência. E essa influência acaba sendo uma coisa muito poderosa. Verdade. Né? E se a gente conseguir fazer essa medição, a gente começa a enxergar melhor qual o caminho, qual a direção a seguir, a tomar, né? Sem dúvida. E aí sim a gente mudar aquilo que precisa ser mudado. A gente falou de cardápios que precisam ser mudados, né? Num time, num jogador, enfim. Eu acho que a gente precisa estar mais atento no sistema que a gente convive, que é um oceano de informações. Sem dúvida. Mas tem umas perguntas que a audiência mandou para nós. Obrigado, audiência. Valeu. E eu quero falar de uma delas aqui, olha. Há exemplos de clubes ou empresas que usaram críticas externas como catalisadores para mudanças positivas. O que nós podemos aprender com essas influências de críticas externas, que aparentemente pode ser vista como negativa, e aí a gente tem que ter essa inteligência de fazer essa medição, né? No mundo corporativo a gente sabe muito bem, né? Vamos dar os feedbacks. Né? Na hora de dar o feedback, as pessoas já ficam apavoradas. No meu tempo, como chamava para feedback, era para mandar embora. Então, e a gente pode considerar o feedback como uma coisa negativa, se você quiser enxergar com uma lente negativa. Claro. É óbvio que a forma de você dar o feedback é o segredo. Fazendo um paralelo de críticas, então, dessa pergunta que foi mandada pela nossa audiência. Se eu enxergar aquela crítica como negativa, eu vou me defender, eu vou rebater, vou ficar na defensiva. E muitas vezes nos feedbacks nas empresas, a gente percebe pessoas que já entram para o feedback na defensiva. Na defensiva, Mesmo que a forma de passar o feedback tenha que ser construtiva, mas a pessoa que vai receber, ela tem que ficar receptiva a ouvir aquilo como um aprendizado. Queria que você
falasse dentro da sua experiência. Eu, na minha, eu percebo muito isso, porque eu participo de alguns feedbacks nas mentorias e a gente percebe aquele funcionário que já entra apavorado, os olhos dele arregalam, o coração dele bate mais forte, porque ele acha que a observação feita vai ser contra ele. Não, é uma observação para ele melhorar. Gostaria que você dissertasse à vontade sobre isso. Rapaz, isso aí, se tivesse, eu adoraria saber que tivesse um manual, né, que alguém fosse lá e lesse o manual, falasse, se você deu feedback desse jeito, vai dar bom. Se fizer desse jeito, vai dar ruim. Infelizmente não tem. Isso daí é individual de cada um, vai da experiência que cada um construiu ao longo da sua vida, vai das marretadas que você levou ao longo da sua vida e vai construindo um profissional. E eu aqui não posso me furtar de dar uma responsabilidade nesse processo. Responsabilidade, na minha opinião, é sempre do gestor, seja ele qual for, né? Geralmente, tirando raras exceções, quando alguém te chama para um feedback, ou é o cara do RH ou é o teu chefe. Teu chefe é um gestor. Se ele é teu chefe, que seja chefe de um só, ele já é um gestor. Chefe de 2, chefe de 10, chefe de 1000. Então, esse cara e essa empresa tem que ter uma cultura alinhada. Né? Então, isso começa lá de missão, visão e valores, cada um tem um jeito. Então, a gente já falou aqui em outras ocasiões, você vai para banco, o ambiente é um pouco mais competitivo, você vai para a indústria, principalmente uma indústria europeia, o ambiente é um pouco mais maleável, cada um tem uma cultura. Você inserido dentro da cultura, você tem que representar aquela cultura. E aí você representa da melhor maneira. Vou dar um feedback. Existem várias maneiras de dar feedback. Então, eu vou dividir com vocês aqui uma vez um funcionário que trabalhava comigo, não foi um feedback, foi uma conversa qualquer que a gente teve, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Falou bem, nossa, você é impressionante, a gente vem aqui na sua sala, você come o toco da gente e a gente ainda sai dando risada e fala obrigado. Eu não sei por que ele falou isso, não me recordo qual foi o evento, mas me acendeu uma luz que diz o seguinte, você pode dar feedbacks sem dar patada. Você pode dar retornos difíceis para as pessoas sem ter que usar o crachá. Até demissões você pode fazer. Demissão é o limite do limite, ela é sempre difícil, mas você tem formas e formas de comunicar. Existem literaturas, inclusive, que falam sobre isso. Você vai demitir um funcionário? Não é um consenso. Fala assim, não, chama ele, dá em 10 minutos, falando que você não estava bem, manda embora. Outro fala, não, leva para almoçar, explica por que você está mandando embora. Eu sou da linha, leva para almoçar. Mas cada um tem o seu jeito. Tem já vi, chama, não, não preciso mais de você, pode ir embora. Cada um tem um jeito. Tem certo, tem errado? Não. Você tem que escolher o seu jeito e tem que se adaptar à cultura que você está. Mas eu vejo um ônus muito forte na gestão. A gestão começa lá em cima de um CEO, muitas vezes de um conselho, que alinha uma cultura. Se é uma empresa da cultura da patada, existe, vai dizer, não tem? Tem. Então quem está lá dentro vai dar patada. E você, se não gosta de patada, está na empresa errada. Se é uma empresa da linha mais compreensiva, todo mundo tem que seguir a linha da empresa. E você vai mais compreensivo, vai mais compreensivo. Tem certo, tem errado? Não, cada um tem seu objetivo. Mas você tem que estar alinhado, eu sempre falo isso aqui, né? Você tem que estar alinhado com os teus princípios, com os princípios e os propósitos da empresa que você está. Aí facilita. O que você colocou, a gente pode fechar da seguinte maneira. Você usou uma expressão interessante, né? Que você colocou o gestor como responsável. Ele tem a responsabilidade maior, porque ele tem a ascensão, ele tem o conhecimento. Supostamente ele é superior. Então, no mínimo, pela posição dele, ele tem a responsabilidade maior de ele dar a posição, dele dar a direção. A gente faz um paralelo em relação à comunicação, que é a mesma coisa, né? A responsabilidade da comunicação é de quem vai comunicar. O comunicador é que é responsável pela comunicação. Então, a forma que ele vai comunicar. E a gente fecharia esse tema do feedback, saber receber as coisas que vêm de fora, pensando assim, o importante não é o que você vai falar, mas sim como você vai falar. Exatamente. Você pode dar a mesma informação, né, de uma maneira suave, que faça a pessoa sentir aquilo como uma coisa construtiva, ou ao contrário, você jogá-la para baixo. No futebol a gente vê muito isso, né, quando o gestor ou o técnico fala de uma maneira tão ríspida, tão dura, tão humilhante para com o jogador, que ele cai o rendimento dele. E a diferença do corporativo e futebol é que no futebol você já sabe na hora se o cara comunicou errado. Porque o rendimento do jogador já cai dentro do jogo. No corporativo, não, você vai
esperar um pouquinho para ver o comportamento. Mas no futebol, você deu o recado errado, na hora você já vê que o cara se abate. Bem comparado. Bom, estamos encerrando o nosso episódio de hoje. Passou rápido, hein, Wilson? Foi muito rápido, A gente né? nem percebeu, né? Queria agradecer ao meu parceiro, como sempre. Obrigado, Salgueirão. Tamo junto. Estamos vibrando sempre em alto nível a nossa Amém. resenha. Amém. E a nossa audiência maravilhosa por estar junto com a gente. Pode mandar perguntas e compartilhe os nossos episódios. Valeu, gente. Valeu, obrigado, Salgueiro, pela parceria. Obrigado você por estar com a gente até agora. Mais uma vez, esperamos que tenha sido útil. Curta, compartilhe e aguarde o próximo capítulo, com certeza será melhor que esse. Grande abraço, obrigado.